Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para a nossa segunda aula de eclesiologia e hoje eu quero falar sobre unidade da igreja, a unidade da igreja. Entre todas as orações registradas nos evangelhos, poucas revelam tanto o coração de Cristo como a oração sacerdotal. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Naquela noite, antes da cruz, Jesus ele não pediu apenas proteção, mas ele mesmo vai encorajar os seus discípulos. E aí o clamor mais profundo dos seus lábios foi pela unidade da igreja. João 17, verso 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que creem em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Gente, esse foi o pedido de Jesus à sombra da morte. E aqui mostra que a unidade, ela não é uma opção secundária para mim e para você, mas ela é o sonho de Jesus para a sua igreja. Então ela não se trata de uniformidade artificial, algo que pode ser criado humanamente, não. Ela é uma comunhão espiritual. Essa unidade é uma comunhão espiritual que reflete o próprio Cristo. Um dos livros que eu lanço agora no final do ano é o livro A Igreja que Jesus Sonhou, que eu falo sobre unidade. E nesse livro eu escrevo assim: Jesus não orou por riqueza, templos bonitos ou multidões. Ele orou por unidade. Isso mostra que a unidade é o sonho de Jesus para a sua igreja. Então, a igreja ela é chamada a ser uma só família em Cristo, manifestando no mundo o amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia reformada e no credo de Niceno, 325 depois de Cristo, ele afirma assim: cremos em uma só igreja, santa, católica e apostólica. Então entenda isso. João Calvino escreve: a unidade da igreja deve ser tão prezada que não existe nada mais perigoso do que dividi-la, porque essa divisão mutila o corpo de Cristo. Então, quando falamos de unidade, é falar da identidade da igreja. A unidade ela é espiritual, invisível em sua essência, mas visível nos seus frutos. E isso é interessante. Ela deve ser construída em amor, em humildade e um compromisso com a verdade. O Samuel Procópio, no seu livro, ele diz assim: a vida que o mundo oferece é vazia. Jesus nos oferece algo completamente diferente, um convite para viver com propósito eterno. Esse propósito eterno se manifesta quando a igreja, mesmo na sua diversidade, ela vive unida em Cristo. E ela mostra para o mundo um evangelho verdadeiro. Vamos entender essa unidade em Cristo. A primeira base da unidade da igreja está em Cristo como cabeça. Efésios 4, verso 4 e 6. Paulo nos lembra que existe apenas um só corpo e um só espírito. Assim como há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então entenda, essa não é uma linguagem simbólica ou uma linguagem sugestiva. É a descrição da realidade espiritual que fundamenta a igreja. Então o apóstolo não está apresentando um ideal a ser perseguido, mas uma verdade a ser preservada. A unidade da igreja já existe em Cristo e a nossa responsabilidade é vivê-la e demonstrá-la. Então essa unidade é possível porque Cristo, em sua obra redentora, ele destruiu todas as barreiras que separavam judeus de gentios, ricos de pobres, homens de mulheres. E ele forma um só povo. Paulo vai escrever assim em Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então a cruz de Cristo reconciliou todos com Deus, mas reconciliou também uns com os outros. Então a cruz vertical, reconciliação com Deus, horizontal, reconciliação uns com os outros. E quando a gente pensa em unidade, a unidade é um reflexo da Trindade. Então João 17, verso 21, a fim de que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Quando eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, assim como o Pai e o Filho são um, assim também a igreja é chamada a viver em unidade. Então, Calvino vai dizer assim: se Deus é um, a igreja deve ser uma, pois a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo se reflete no corpo de Cristo. A unidade foi algo sonhado e orado por Jesus. Nesse meu livro, A Igreja que Jesus Sonhou, eu vou destacar o seguinte: Jesus sonhou com uma igreja unida, porque sabia que somente assim ela teria força para resistir ao mal e cumprir a sua missão. Onde há unidade, há poder, onde há divisão, há fraqueza. Então, se a oração de Cristo foi por unidade, isso significa que toda divisão enfraquece o testemunho da igreja e vai minar sua capacidade de impactar o mundo. Então, unidade é como o sentido da vida cristã. O Samuel Procópio, no seu livro, ele diz assim: o verdadeiro significado da vida não pode ser encontrado em algo passageiro. O sentido de tudo só pode ser encontrado em Deus. Então, quando eu aplico isso à eclesiologia, eu posso dizer que viver separado do corpo de Cristo é desperdiçar a vida. Então, a unidade nos insere no plano eterno de Cristo. Agora vamos entender essa unidade espiritual. Se a base da unidade é Cristo, então entenda, o poder que a sustenta é o Espírito Santo. Então a igreja não foi criada, a igreja ela não cria unidade por meio de um esforço humano. Não. Ela recebe como dom divino. Olha o que Paulo vai exortar aos crentes de Efésios, capítulo 4, verso 3 e 4. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Paulo, ele diz, criem a unidade. Ele não diz, cria a unidade. Ele não diz. Mas ele fala para conservar a unidade. Porque essa unidade é dada pelo Espírito Santo. Nós trabalhamos para conservá-la, ok? A unidade, ela é uma resposta à oração de Cristo. João 17, Jesus ele vai dizer, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você, não é só para os discípulos, mas está falando de nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Wayne Grudem diz assim, a unidade espiritual da igreja é uma realidade invisível, mas real, estabelecida pelo Espírito Santo, que habita em todos os crentes e os torna participantes de um mesmo corpo. Então entenda, a unidade ela vai trazer a presença do Espírito Santo. Na igreja que Jesus sonhou, eu escrevi assim, quando há divisão, o povo enfraquece. Mas quando está unida, o céu se abre e o Espírito Santo desce. Então, no Pentecoste, Atos 2, a Bíblia diz, todos juntos num só lugar. Então foi nesse contexto de comunhão que o Espírito Santo foi derramado. Então, entenda, unidade espiritual, ela é totalmente diferente de uniformidade artificial. A unidade verdadeira, ela é totalmente diferente da uniformidade forçada. A unidade não significa pensar igual a tudo, ou anular a nossa diferença culturais ou as diferenças pessoais. Não. Unidade espiritual respeita a diversidade, porque ela nasce de uma obra interior do Espírito Santo. Paulo escreve assim em 1 Coríntios 12, 12. O corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Calvino diz assim, o Espírito Santo faz com que, apesar das diversidades de dons, todos cooperam juntos para a edificação do corpo de Cristo. Então essa unidade, ela é espiritual. Então quem sustenta ela é o Espírito Santo. A unidade, ela é uma resposta à oração de Cristo. Ela é uma resposta à oração de Cristo. E isso precisa estar muito claro para mim e para você. Ela traz a presença
de Deus para mim e para você. Agora, existem barreiras à unidade e eu preciso vencer essas barreiras. Então, se a unidade ela é o sonho de Cristo para a igreja, eu preciso realmente tomar cuidado contra os inimigos dessa unidade, que podem tentar fazer com que essa unidade ela seja interrompida. E eu preciso entender isso. Então, Jesus, ele sonha com a unidade. Jesus, ele ora por essa unidade e ele espera essa unidade, porque na unidade do corpo, a igreja consegue dar um testemunho de quem ele é. Então, entenda isso, porque isso é um ponto importantíssimo, né? Eu tenho a diversidade. E a diversidade na unidade, para mim, é uma das coisas mais lindas que eu percebo. A unidade da igreja não significa uniformidade rígida ou anulação de diferenças individuais. Então, a Bíblia mostra diversidade. Nós temos diversos dons, diversos ministérios, diversas funções, e isso é parte da identidade do corpo de Cristo. Unidade, a unidade verdadeira é aquela que celebra a variedade e integra essa variedade em um só propósito, sob a direção do Espírito Santo. Então, tem diversidade de dons, ok? Quem concede os dons é o mesmo, o Espírito Santo, é um só, mas ele é diverso. Um cura, um profetiza, um outro tem o dom de fé, outro tem o dom de ensinar, é diverso. Então há uma diversidade. E aí há uma beleza, e a beleza está da harmonia nessa diferença. Apesar de ser diferente, tem harmonia. Olha o que Calvino nos ensina. A unidade da igreja não consiste na uniformidade de todos os seus membros, mas na submissão comum à cabeça, que é Cristo, que faz da diversidade um ornamento do seu corpo. Então nós temos uma diversidade profética e ministerial. No livro Uma Nação de Profetas, eu escrevo assim: o profeta fiel não profetiza para provar algo, e sim para servir. Ele não compete com os mestres da palavra, mas colabora com eles. A função do profeta não é ser a nova voz da revelação, mas uma trombeta que confirma, confronta e conduz a igreja à obediência às Escrituras. Então há uma cooperação dos dons. Os dons são diferentes? Sim, né? E há uma diversidade como testemunho. Essa diversidade ela é muito linda. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O judeu é diferente do grego? Muito. O escravo é diferente do livre? O homem é diferente da mulher? Sim, mas em Cristo somos um. Então essa diversidade não muda quem nós somos. Então, no meio dessa diversidade, eu preciso tomar cuidado. Cuidado de quê? De não me levantar como um problema a essa unidade. Porque tem obstáculos para a unidade. Esse obstáculo, eles são gerados muitas vezes por nós. Essas barreiras da unidade são o quê? Divisões, né? Paulo vai falar de divisões na igreja de Corinto, né? Então, Calvino diz assim: não existe nada mais perigoso do que dividir a igreja, pois ela é o corpo de Cristo. Feri-la é ferir o próprio Senhor. Então, divisões internas, sejam por políticas, sejam no estilo de culto, tradições, isso é uma barreira para a unidade. O orgulho. Outra barreira é o orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. O orgulho vai gerar competição, comparação, né? Falsas doutrinas, né? No livro Uma Nação de Profetas eu escrevo assim: o ministério profético verdadeiro começa com reverência às Escrituras. Nenhuma profecia legítima se contradiz ou extrapola aquilo que Deus já revelou em sua palavra. Então, as falsas doutrinas, muitas vezes não, elas sempre vão gerar essa divisão. Agora, o evangelho verdadeiro, ele nos une, ele não nos separa, né? Agora, pastor, eu posso construir essa unidade? Então deixa eu falar sobre construindo essa unidade. Se a unidade é um dom de Cristo e é sustentada pelo Espírito Santo,
ela também exige de mim e de você responsabilidade prática. Porque como cada crente, nós temos responsabilidade. A unidade não é automática, ela precisa ser cultivada diariamente, através de amor, humildade, compromisso com a verdade. O amor, ele é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o amor, ele é chamado de elo perfeito porque ele une todos os outros elementos da vida cristã. Apesar da diferença, ele une. Na igreja que Jesus sonhou, eu escrevi assim: a unidade é construída com humildade, reparada com perdão e mantida com amor. A humildade, ela é um desses fundamentos. Filipenses 2,3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A unidade é mantida quando há um compromisso com a verdade. Então, unidade sem verdade é uma aliança vazia. Jesus afirma assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Wayne Grudem escreve: a unidade deve ser sempre baseada na verdade do Evangelho. Caso contrário, ela se torna cúmplice com o erro. No meu livro, Uma Nação de Profetas, eu escrevo assim: o verdadeiro profeta não fala além do texto, mas a partir do texto. A palavra é o fundamento inegociável de toda a unidade e comunhão. E para terminar, qual é o impacto da unidade? A unidade da igreja, ela não é apenas uma bênção interna. Ela também é um sinal visível para o mundo. Jesus disse assim, João 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem um ao outro. Então, a unidade, ela é uma apologética do Evangelho. O que é isso? Ela vai defender o Evangelho. Na oração sacerdotal, Jesus diz que todos sejam um para que o mundo creia que me enviaste. A unidade é apologética viva. Ela não é apenas um detalhe na convivência, não. Ela é uma evidência da encarnação e da missão de Jesus. Porque o mundo vai ver. E ele vê isso na unidade da igreja. A unidade é que abre os céus. No livro Uma Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: quando a igreja vive em unidade, o céu se abre. A presença de Deus se manifesta, a glória desce e o mundo reconhece que há algo diferente no povo. Então entenda, unidade, ela traz um testemunho profético. No livro Uma Nação de Proféticas, eu escrevi assim: profetas verdadeiros não dividem, eles unem. Sua palavra não os coloca acima da igreja, mas no meio dela, servindo-a com fidelidade. Então, cada dom, cada ministério, cada palavra profética deve contribuir para que a igreja seja uma só diante do mundo. Então, entenda, a unidade da igreja não é um detalhe, é o coração do sonho de Jesus. Ele orou por ela, ele morreu por ela, ele enviou o Espírito para sustentá-la. E a unidade da igreja, ela tem que ser cristocêntrica, porque Cristo é o cabeça, espiritual, porque é a obra do Espírito Santo, diversa, porque acolhe diferentes dons e culturas, deve ser protegida contra divisões, orgulhos, falsas doutrinas, construída com amor, humildade, compromisso com a verdade e testemunhal, porque mostra ao mundo que Jesus é enviado. E aí, uma última frase que eu coloquei no livro A Igreja que Jesus Sonhou, quero citar para você: unidade é o sonho de Cristo, e quando a igreja sonha o mesmo sonho, nada pode detê-la. Chegamos ao final dessa aula Unidade. Espero que esteja abençoando a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui na próxima aula, e aí eu vou falar da igreja como corpo de Cristo. Eu citei isso, mas agora nós vamos entrar nesse estudo da igreja como corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.